Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma atriz consagrada e, olha, que fez um sucesso enorme lá na Manchete, você conhece. Ingra Liberato. Tudo bem, Ingra? Que prazer você estar aqui com a gente. Tudo ótimo, Santoro. Eu agradeço o convite, é uma alegria poder relembrar um tempo que marcou tanto as nossas vidas, né? Exatamente, exatamente. Pena que você, quando entrou, eu já tinha saído. Eu saí em 88, né? Eu entrei em 83, a gente não se conheceu lá, agora a gente se conhece assim. E aí, tudo bem? Quando é que você entrou na Manchete mesmo? Então, eu entrei no final de 89, eu fiz para a novela Pantanal, eu e o Paulo Gurgulho. Foi muito interessante porque assim os testes normalmente, você sabe disso, um texto de personagens que são os mesmos são colocados para várias pessoas que estão ali para entrar na novela, mas não necessariamente as pessoas vão fazer aqueles personagens. Tá? A gente tá só usando o texto, né? O mesmo texto para um monte de gente. E foi muito interessante porque o Jaime Monjardim estava testando vários atores e atrizes para o papel principal, para o casal principal da primeira fase, e ele pessoalmente estava testando, né, porque, enfim, o início da novela, ali os primeiros 15 dias, era muito importante, e eu fiz o teste justamente com o Paulo Gurgulho, e o Jaime fazendo esse teste, Então, assim, foi incrível, porque a nossa química, assim, a nossa conexão, eu e o Paulo ali no teste, já deixou claro que ia dar match mesmo, que ia ficar muito bom a gente fazer juntos. Então, assim, o teste era para muitos personagens e acabou que a gente ficou com esse casal. Era o primeiro trabalho do Paulo Gurgulho também, mas ele já vinha de uma bagagem grande de teatro em São Paulo. Vocês já se conheciam ou não? Não, a gente se conheceu no estúdio, ali na hora de fazer a cena. Foi ali o olho no olho, né? Empatia. Empatia, né? Empatia, né? Exatamente. Foi assim, muita química, né? Que virou uma amizade mesmo, uma conexão. Eu acho que tem muito a ver com conexão, de olhar, de escuta, de troca. E eu tive isso com o Paulo, assim, desde o primeiro momento, desde a hora que a gente se encontrou, que foi a hora do teste, né? Que legal, que legal. Aí você entra e faz a personagem junto com o Paulo Gurgulho dentro da novela Pantanal, que foi um sucesso, né? Foi um estrondo aquela novela. Sim, nossa, então, eu acho até que vale a pena falar sobre isso, você acha que... Claro, imagina, todo mundo quer saber. Sobre a surpresa dessa novela, né? Porque assim, eu estava no Rio, tinha mais ou menos 2 anos, eu sou baiana. Dá para notar, dá para notar pelo sotaque. Não é um baiano puro mais, é meio misturado, porque eu já morei em muitos lugares, né? Mas no Rio passar um Réveillon, e aí eu estava fazendo faculdade de dança em Salvador. Nessa estada de Réveillon, eu resolvi estender para o verão, e aí comecei a conhecer muitas pessoas de teatro, resolvi experimentar o teatro e fui pega pelo teatro, assim, pela interpretação. E pensei, vou trancar aqui um semestre da faculdade de dança, vou experimentar ficar no Rio. Então, o fato é que eu fui me apaixonando pelo teatro, assim, com alguns meses fazendo teatro amador, até sem ganhar nada. Eu comecei a encontrar espaço, oportunidade em peças profissionais, fazendo teatro infantil ou teatro para pessoas adultas mesmo. E aí isso foi crescendo. Eu comecei a fazer muitos testes, né? Eu tinha já conhecido o Jaime 1 ano antes da novela Pantanal, conheci o Jaime na novela Cananga, com uma situação que eu acho que é interessante contar. Conte. Que na época, né, nos primeiros anos, tem muita história, tá, Santoro? Pode contar à vontade, você tem o tempo que você quiser. Vamos lá. Tá bom. Então, nesses primeiros anos de Rio de Janeiro, eu namorei o Nuno Léo Maia, um querido. Nuno, meu amigo. E o Jaime chamou o Nuno para fazer a novela Cananga do Japão, para fazer par ali, enfim, compor ali o casal principal.
eu estava namorando o Nuno, e o Nuno não estava com vontade de fazer naquele momento, não lembro nem porquê, acho que ele queria descansar, alguma coisa assim. Mas eu sabia que o Jaime estava assediando o Nuno para fazer a novela Cananga. Aí eu, na minha loucura de jovem, né, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu currículo, que era um currículo ali de 1 ano e pouco de teatro, não era assim, tipo, pequeno, né? Tinha pouquíssimas coisas no meu currículo, mas eu falei, não, mas já é alguma coisa, eu vou levar esse meu currículo para o Jaime Monjardim, porque eu sabia que ele estava montando elenco para a novela, coisa que a imprensa não sabia, mas eu sabia por causa do Nuno. Claro. Não falei nada para o Nuno, olha a ousadia. E peguei o meu currículo, botei no envelope, cheguei lá na Manchete e falei, olha, eu quero entregar esse envelope para o Jaime Monjardim. Na maior cara de pau. Cara de pau total, isso 20 anos, 21 anos. E aí a secretária tinha uma mesinha ali embaixo, na entrada, né, do lado do elevador. Ela falou, tá, mas quem é você, né? Aí eu falei, não, eu tô com o envelope do Nuno Léo Maia. É um envelope que o Nuno pediu para entregar para o Jaime, eu preciso entregar para ele em mãos. Eu soltei ali uma bela mentira, né? E aí ela falou com o Jaime falou, claro, manda essa moça subir. E eu cheguei lá na sala dele e falei, ó, Jaime, eu inventei essa história, eu sou namorada do Nuno, e o que eu trouxe aqui para você foi o meu currículo. Porque eu quero fazer o teste para essa novela que você está montando o elenco. Ele ficou, assim, chocado. Ele falou, ó, eu espero que você seja tão boa atriz quanto você é cara de pau. Falou assim, né, divertidamente, não vou esquecer nunca. E ele falou, eu vou então te encaminhar para fazer teste aqui amanhã, vai ter uma rodada de teste aqui amanhã, e tudo bem. No dia seguinte eu fui, fiz teste, ele não estava lá, eram outras pessoas coordenando o teste, não entrei, né, não deu certo, assim, nesse sentido, nessa novela não deu certo, mas a Márcia Ítalo, quando foi produzir elenco para o Jaime, para a novela Pantanal, eu tinha acabado de fazer o primeiro capítulo da novela Tieta na Globo, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Então, assim, foi algo que chamou muito atenção. Para o público não teve assim, uma super projeção, porque era um capítulo só. Mas foi um capítulo de 1h30, onde a Globo estava colocando atores novatos em papéis importantes. O primeiro capítulo da Tieta tinha só a Cláudia Ohana, de atriz conhecida no papel de Tieta jovem. Todos os outros personagens eram atores iniciantes, completamente desconhecidos, e eu fazia a Ioná Magalhães jovem. A Tônia. E a Márcia Ítalo viu, né, várias pessoas do meio viram e gostaram da minha performance ali com Tonha jovem. E aí, quando a Márcia sugeriu ao Jaime me chamar para fazer o teste, o Jaime lembrou, falou, eu conheço essa cara de pau. E me chamou para fazer o teste, né? Então, assim, também não foi em vão aquela tentativa primeira lá. Então, foi assim que eu cheguei nesse primeiro teste para a novela Pantanal. Mas o fato é que, assim, estava todo mundo apaixonado pelo projeto, né? Uau, uma novela no Pantanal, um lugar tão selvagem, que história linda, a gente já se encantou com a história, com os personagens. Mas assim, Santoro, a gente não fazia ideia que ia ser o fenômeno que foi. Explosão que foi. Assim, pra gente, a maioria, pessoas iniciantes ou pessoas que tinham poucos trabalhos, algumas pessoas de teatro, mas que não tinham ainda feito nada em televisão. Acho que o Antônio Petrin também era um desses atores, como o Paulo Gurgulho, que a Jussara Freire, eram pessoas de São Paulo, do teatro, já excelentes atores, mas que estavam fazendo televisão pela primeira vez. Eu acho até que o
Caruso também, que na época era casado com Jussara Freire, né? E os dois eram muito do teatro. Marcos Caruso já era consagrado como ator de teatro, escritor de texto, de teatro. Mas, assim, todas as pessoas estavam chegando ali muito frescas para a televisão. E aí tem uma história, né, que assim, eu até já falei em livros, no meu primeiro livro, que chama O Medo do Sucesso, eu conto assim muito dessas histórias de bastidores. Tem uma história que é o seguinte, o Jaime, ele chamou muitos atores consagrados porque ele veio da Globo. Sim. E ele trouxe, assim, muita gente da equipe dele que eram a equipe dele na Globo. Então, assim, ele aprendeu a compor sempre, tanto elenco como equipe, com pessoas experientes e pessoas novas. Então, ele também, o Luiz Fernando Carvalho também tinha essa mentalidade, mas na época não era muito estabelecido, que é ter sempre pessoas veteranas com pessoas que estavam iniciando, porque isso dá um equilíbrio muito bom de experiência com novos talentos. E o Jaime sabe fazer isso lindamente, sempre fez, continua fazendo. Então, assim, ele tinha muitas pessoas que eram da Globo, e ele, para o Pantanal, assim como na Cananga, veio muita gente da Globo, do elenco da Globo fazer, o Pantanal, ele seguiu essa mesma filosofia, de ter pessoas sagradas, conhecidas, junto com os novatos que ele sempre gostou de lançar. Só que para o Pantanal foi um pouco diferente, porque o Pantanal é um lugar muito longínquo, né? Selvagem. Para você chegar lá, na época, só dava para chegar lá naquelas fazendas de aviãozinho, monomotor, bimotor. Então, não é uma aventura que qualquer pessoa encara. Sim. E o Jaime sentiu dificuldade com o elenco consagrado para aceitar esse convite de fazer a novela Pantanal. Então, algumas pessoas aceitaram, né? O Cláudio Mazo, a Cássia Kiss, algumas pessoas aceitaram, eu digo das pessoas consagradas de televisão, que estão acostumadas com uma estrutura e com um conforto, uma acomodação. Claro, claro. Não tinha isso no Pantanal, né? E aí eu já me sentiu dificuldade de escalar todo mundo, gente conhecida, consagrada. Ele falou, bom, ok, vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é lançar pessoas novas. Então, assim, se você olhar o elenco de Pantanal, acho que 80% são pessoas que o Jaime estava lançando. Uhum. E isso foi muito arriscado, né, da parte dele. Claro que acho que ele já confiava muito no olho clínico dele. No taco, a gente confiava no taco dele, né? O taco dele sabia que era a coisa certa. Sim. E Pantanal, eu sempre falo, Ingrid, desculpa, mas eu sempre falo que Pantanal... Não, pode cortar à vontade, senão eu saio contando. Não, por favor, fale. A entrevistada é você. 90% era fora e 10% era estúdio. Esse foi o sucesso do Pantanal. E a novela é exatamente o contrário, né? A novela é sempre 90% estúdio e 10% externa. Então, e aquela beleza natural do Pantanal, aquilo encantou as pessoas. Sabe? Uhum. O Adolfo Rosenthal contou a história da onça, da Nani Venâncio virando onça, como é que ele fez, é gozadíssimo a história. Pô, tiveram que pegar uma onça para poder mostrar, né? E botaram a onça dentro do teatro do Adolfo Bloch para poder filmar. Muito legal, mas continue, por favor. Sim. Não, então, inclusive, é uma loucura, assim, do Jaime mesmo, né? Ele foi ousado em muitos sentidos, talvez por isso ele tenha gostado da minha ousadia, não tenha rejeitado, porque, assim, também a história, a novela Pantanal, já era uma história que o Benedito Rui Barbosa sonhava fazer naquela época. E o Benedito, ele é empenhado nos sonhos dele. Você vê que o remake da novela Pantanal foi, né, um desejo dele tão forte que aconteceu. Mas a Globo não queria rodar essa novela no Pantanal, porque realmente é uma empreitada muito desafiadora. E era o Benedito. Foi assim que o Jaime ganhou o Benedito, dizendo, vem para a Manchete,
que eu vou realizar seu sonho, vamos fazer a novela Pantanal. Então, fomos todos para lá, felizes da vida. Eu lembro do dia que a gente chegou em Campo Grande, né, que é avião de carreira, ia até Campo Grande. E aí no dia seguinte, cedinho, a gente ia pegar o aviãozinho para ir para a fazenda lá do Rondon, né? Uhum. E aí a gente dormiu no hotel de um dia para o outro, e eu lembro, assim, o Marcos Winter, o Marcos Palmeira, muita gente, até pessoas já da fase permanente da novela, que estavam indo para se ambientar, para passar aquele primeiro mês lá, conhecendo o lugar, conhecendo os peões. E eu lembro da gente, assim, compartilhando a emoção pela aventura, né? Uau, a gente vai para o Pantanal, amanhã vamos viajar de aviãozinho, um lugar cheio de bicho. A gente estava adorando, mas éramos muito jovens, né? Com 21 anos, eu tinha 21, e todo mundo animado com a aventura. Mas a gente falou, vai ser uma novela divertida, ponto. Não, é como se estivesse levando criança para Disney. Sim. A gente estava feliz pela oportunidade de fazer novela, né? Porque a Globo era, assim, praticamente a única opção e não dava oportunidade de bons papéis para pessoas que estavam começando. Inclusive, tem um detalhe muito interessante, que eu estava namorando o Nuno, e ele sabia, né? Passei no teste, vou fazer a novela Pantanal, tô indo para o Pantanal. Lá não tinha telefone, era tudo rádio, né? Assim, uma vez por semana, a gente se reunia ali no rádio para falar com a família, enfim. As fazendas todas escutavam a nossa conversa. Tem histórias incríveis, assim, que eu não vou falar o nome, mas teve gente, assim, que terminou o casamento pelo rádio, com todas as fazendas escutando. Nossa, tem histórias incríveis, porque rádio amador na época chamava, né? Lembro. Todas as novelas, todas as fazendas compartilhavam da nossa conversa. E eu lembro que eu falei para o Nuno, tô indo lá, vou fazer a novela e tal. Quando a novela estreou, que ele assistiu ali o primeiro capítulo junto comigo, ele ficou muito chocado, porque ele falou, Ingra, você é a protagonista? Eu falei, sei lá, eu não sei, não sabia muito sobre essas coisas, né? Uhum. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo, Sim. né? E então, assim, foi tudo muito surpreendente. Eu sinto que nenhum de nós tinha essa expectativa. O Jaime podia sonhar com um fenômeno, com um marco histórico, mas ele não tinha certeza porque não tem fórmula. Se tivesse fórmula, todo mundo usava essa fórmula, claro, e fazia sempre um mega sucesso. Então, assim, o Jaime já vinha de um histórico excelente de novelas de sucesso, mas Pantanal foi um fenômeno, né? Então, assim, e aí eu lembro muito do Jaime rompendo com padrões de iluminação, de coloração de tela, de padrão de cores naquele color bar, que era uma coisa que regulava o padrão de cores na fotografia da novela. Então eu lembro do Jaime falando com os operadores de vídeo. Hoje deve estar diferente, né, com digital, mas na época aquelas câmeras Betacam, se eu não me engano. Era Betacam. Pesadíssimas. Sim, pesadíssimas. Eu lembro do Lisânias, que era um cameraman surreal. O Lisânias subia em árvore com aquela câmera muito pesada. Tinha o Lula Oliveira também. Tinha uns câmeras tão incríveis. E o que o Jaime fez? O Jaime começou a trabalhar com luz de cinema, que ele veio do cinema. Ele era apaixonado pelo cinema. Então, assim, toda a formação imagética do Jaime Monjardim era o cinema. Uhum. E ele queria luz de cinema. Então, o vídeo tinha uma parte ali no início do vídeo, que era esse color bar, que era a tabela de cores. Isso. Não é? É isso. E aí, eu lembro do Jaime, eu lembro do termo, enterrando o pedestal para dar uma coloração com um croma mais acentuado, com mais intensidade de cores, para que a gente pudesse ver o pôr do sol
no vídeo como a gente via a olho nu. Porque a gente olha um pôr do sol com aquele matiz, né, aquela variedade de cores, né, as cores quentes. Quando você passa isso para o vídeo, pelo menos na época a gente passava para o vídeo, e aparecia uma imagem mais lavada. Mais lavada, né? Uma imagem com menos intensidade de cores. Mais imagem de vídeo do que de cinema. Cinema era aquela coisa mais esplendorosa, e o vídeo é uma coisa mais, era uma coisa assim, mais diminuta, em termos de imagem. Pasteurizava a imagem. Isso. Ela não ficava com aquelas cores intensas que a gente estava vendo a olho nu. Aí o Jaime viu aquilo e ele falou, não, muda o padrão do color bar, que era a medida das cores. E aí eu lembro do operador de vídeo, né, que tinha um operador de vídeo. Ele falou, não, mas isso está fora do padrão da televisão. O Jaime falou, não quero saber, eu quero assim. E foi o sucesso que foi. Meu Deus do céu, ele estava certíssimo. Ele deu um toque de cinema na televisão. Sabe? Ele deu um toque de cinema na televisão. E aí ele começou a chamar, aí tinha um mestre, né, dessa iluminação que ele buscava, que era o Chico Boia. Sim. E aí, quando estreia o Pantanal, ele inaugura uma coisa que não existia, que depois eu vi em outras novelas, de outros diretores que também gostavam de cinema, mas não encontravam esse espaço, que ele colocou diretor de fotografia, Chico Boia, o sobrenome real dele. Ele colocou diretor de fotografia. Então foi assim um upgrade para o iluminador, que antes era a operação de luz, iluminador, era uma coisa assim, né? Então assim, o Jaime realmente, ele trouxe ele assumiu a busca dos padrões e da qualidade cinematográfica na televisão. E aí é muito interessante, Santoro, porque assim, eu venho de uma família de artistas. Meu pai era cineasta, eu cresci com 7 anos de idade, eu estava fazendo cena de filme de meu pai, mas assim, eu nem considero que isso foi o início da minha carreira, porque ele estava assim, ele me usava, eu brinco que ele me usava para as cenas dos filmes dele, que tinham muito mais a ver com uma linguagem inovadora, de artes plásticas. Ele era artista plástico e fazia cinema de animação. Mas quando eu me tornei atriz, com 20, 21 anos, meu sonho era fazer cinema. Mas o Brasil estava passando, tinha acabado de entrar no governo Collor, e o Collor fechou a Embrafilme. Então, assim, os cineastas, a equipe de cinema, os profissionais do cinema ficaram órfãos. Não tinha como fazer o apoio da Embrafilme, porque a Embrafilme era o órgão que tinha os recursos para poder incentivar o cinema nacional. Através de vários mecanismos, a Embrafilme tinha recursos para incentivar, para ajudar as pessoas a iniciar filmes. Então, assim, eu tinha acabado de me tornar atriz. Eu sempre amei cinema. Assim, o meu maior consumo dentro do audiovisual é cinema. Assim, sou apaixonada por cinema. E eu tava assim, poxa, eu amo teatro e amo cinema, mas eu tô fazendo televisão, tudo bem. Mas aí eu atraí justamente projetos que tinham a ver com cinema, que usavam uma câmera só. Então, vamos lá. Qual é a diferença, né? Então, assim, televisão antes do Pantanal, olha que massa, né? Televisão antes do Pantanal era sempre, como o Santoro trouxe muito bem, estúdio, 80%, 90%, porque estúdio é um ambiente controlado. Então, você não está sujeito a sol, chuva, barulho, nuvem. Quantas vezes na externa está um dia com nuvem passando na frente do sol, e como tem a continuidade da cena, entrou uma nuvem, você tem que esperar ela sair para continuar a gravar. É verdade. Ou então, se a cena começou nublado, entrou o sol, a gente começa a contra a regra, arrasta a nuvem aí, porque começou com nuvem, tem que terminar com nuvem, ou começa a cena toda de novo. Então, assim, demora muito mais. Então, é muito mais econômico e prático fazer dentro do estúdio. Claro. Então, assim, vai vendo que as novelas foram formatadas para estúdio, que é muito bem feito, né? Sempre muito bonito dentro do estúdio, mas é artificial.
A gente não está escutando a vida pulsar em volta como a gente escutava lá no Pantanal e como o cinema se permite fazer. Então, sim, tem muitos filmes que são estúdio, mas o cinema, pela possibilidade de ser feito num tempo muito maior, ele permite que a pessoa se sujeite às condições de gravação externa. Sim. Então, assim, você pode ficar muito mais tempo gravando, novela não. É um capítulo por dia, é uma loucura. Então, a novela Pantanal traz para a televisão a possibilidade de fazer muitas externas, como o Santoro bem lembrou, de usar uma câmera, né? Então, assim, não tem esse, né? O estúdio tem, às vezes, 4 câmeras cobrindo uma mesma cena. Tem uma câmera no geral e uma câmera em cada ator. O meu jornal tinha 3. Meu jornal tinha 3. Uma de frente para nós, uma pegando a mim e outra pegando o meu companheiro ou a minha companheira que estava aqui. Eram 3. Isso é estúdio. Isso é estúdio. É estúdio, cada um tem a sua câmera. Tem uma coisa que é legal nesse formato, que é assim, a cena é uma só, né? Então tem uma câmera em cada um. Então tá gravando, depois vai montar, mas já monta ali dentro do estúdio, já tá montando, corta de uma câmera para outra e é aquela mesma cena que valeu para todo mundo. Isso é uma coisa legal, porque quando a gente está na externa com uma câmera, e Pantanal foi feito assim, Ana Raio foi feita assim, a gente vai falar de Ana Raio, quando a gente está com uma câmera, fez o meu lado, a câmera tá em mim, tá? Fez o meu lado, aí corta, vai fazer o lado do meu colega. Eu tenho que fazer igual? Igual. Porque depois vai montar, né? Tem que ver o continuista ou a continuista dizer, não, peraí, você estava com aquele anel ali e tal. Exatamente. Mas o meu jornal era ao vivo. Tá? Não tinha nada de gravar, não. Ele começou querendo gravar, gravou, mas eu de sacanagem fiquei chegando cada dia mais tarde, para fazer ao vivo, que eu achava um absurdo fazer jornal gravado. Então, aí a gente começou a fazer ao vivo e o Jornal da Manchete, segunda edição, foi ao vivo o tempo todo. O tempo todo. Se errasse, perdão, e vamos em frente. Só não podia fazer... Era novela na rádio, né, Santoro? Novela na rádio. Novela em rádio era assim. Como uma vez aconteceu com o meu amigo Marcos Rummel, que da Record, e tal, foi da Globo, apresentador. O Marcos uma vez errou e disse, desculpe a nossa falha técnica. Quando terminou o jornal, eu digo, falha técnica foi tua. Nós não falamos nada, foi você que falhou. Não, e a própria novela, quando foi, acho que foi para Tupi, do rádio foi para Tupi, isso. Eu lembro de Fernanda Montenegro, Natália Timberg contando, era ao vivo a novela. Era ao vivo. As propagandas eram ao vivo. As propagandas... Como é que era o nome dela, meu Deus do céu? Que ela fala, Tonelu Jesus, eu não lembro do nome dela, na Tupi. E ela fazia os comerciais ao vivo. A Iris também, fazia jornal na Tupi também ao vivo. Era o Jornal de Vanguarda, que era do Fernando Barbosa Lima. Mas continue contando. Eu não assisti, mas escutando as histórias, né, dos colegas, dos veteranos, eu sei que chegou a ser ao vivo novela também, era uma loucura. Tudo ali na hora rolando, olha que delícia. E eu tive, até foi bom falar disso, porque eu tive 2 mestres em Pantanal, tá? Isso eu tenho que falar. Que foi a Natália Timberg como a minha mãe e Sérgio Brito como meu pai. Caraca! Bom, nossa, imagina como eu comecei, né? Eles não foram para o Pantanal, né? Então, assim, as poucas cenas de estúdio que eu tinha foi com eles, que era assim, eram os primeiros dias de novela. Então, assim, eles ajudaram muito nessa conquista também, com certeza, né? A chamar a atenção do público. Os veteranos, imagina. Quando os veteranos entram em cena, eles dão um banho, né? Porque, assim, ali tem uma bagagem, uma densidade de experiência, né, de técnica, mas é uma técnica experiencial, é uma técnica emocional, de corpo e alma. Então aquilo nutre o público e nutre nós ali que estamos junto com eles. Então, assim, eu tive esses 2 mestres como os meus pais. Que legal. A Carolina Ferraz era minha irmã, a gente começou ali uma amizade
uma irmandade muito forte. Depois aquilo na vida real também, a Carolina me mostrou muita coisa, me levou para muitos lugares, porque eu era bem, né, meio como a gente chama na Bahia, tabaroa, né, assim, eu não conhecia nada, né, estava começando mesmo, assim. O Jaime também me mostrou literalmente o mundo, né, então, mas aí, como eu estava dizendo, a gente, né, com essa liderança do Jaime, a gente trouxe toda essa identidade da sétima arte do cinema para a televisão. E aí, então, o cinema estava paralisado no Brasil, muita gente do cinema começou a ir para a televisão, porque viu essa possibilidade de fazer cinema para a televisão. O público tinha acabado de ter as suas poupanças confiscadas. Eu lembro bem disso, você deve lembrar também. Então, tinha todo o universo conspirou, né? A novela com uma qualidade absurda, mas o universo conspirou para esse fenômeno, porque as pessoas estavam um pouco revoltadas com, né, com o Brasil, com a falta de honestidade, porque tinha sido prometido uma coisa e na hora aconteceu outra. As pessoas estavam ressentidas, presas em casa, sem a sua poupança para viajar, para se sentirem mais tranquilas e confiantes, né? Tava todo mundo muito inseguro. E aí a televisão virou, assim, quase televisão era de graça. Televisão era de graça. Exato. E essa janela, esse respiro para a natureza, que numa época que as pessoas estavam muito desgostosas do que estava acontecendo. Então as pessoas ligam ali a televisão, tem ali aquela tela, né, aquela janela para uma natureza que, assim, Santoro, a gente lá, eu lembro de vários momentos eu chorar, assim, de ver o pôr do sol, de ver aquela revoada de pássaros, né, de ver aquela vida tão pulsante, aquela natureza tão potente, poderosa mesmo. Eu tinha a sensação que eu estava assim, no Éden, que estava o início do mundo, né? Assim, se bobear, eu cruzava ali Adão e Eva. Era um negócio muito deslumbrante, assim, de encher nosso coração, a nossa alma. E tudo isso foi passado para o público, né? Entendi. Eu tinha um grande desafio, porque a minha personagem, a Madeleine, não gostava de nada disso. Ah, é? Ela chegou no Pantanal e achou tudo um horror. Então, esse era o meu grande desafio, era olhar para aquilo tudo e achar um saco, né? Porque eu estava realmente deslumbrada. Tem tudo a ver comigo. Eu cresci num sítio, meus pais super ligados à natureza, eu tenho muita intimidade com a natureza. Mas, assim, então, foi uma novela que inaugurou tudo isso, né? Cinema, na televisão, lançar atores jovens, novos, né? Inexperientes, ou pelo menos que nunca tinha feito TV, em papéis fundamentais da história. Isso na época não existia. Aí o que aconteceu? Começou essa disputa de audiência, porque de repente a novela Pantanal explodiu já no final da primeira semana. Aí eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu andava de ônibus, porque eu só andava de ônibus, porque eu fazia teatro, eu me virava, eu dividia apartamento, eu, né, era super ralava jovem. Mesmo, tinha que ralar, era jovem, tinha que ralar mesmo. Ralando mesmo. Não que eu não pegue um ônibus, que eu não possa pegar um ônibus, claro. Eu posso pegar um ônibus, não é nenhum problema. Mas naquele momento eu só podia andar de ônibus. Eu me virava, né, com teatro, ainda dançava, né, porque eu venho da dança. Então, assim, aula de dança, teatro, tudo que me davam de graça, eu ia lá fazer as aulas. Então, assim, a minha vida era para lá e para cá, andando a pé e ônibus. Assim, táxi, nem pensar, não existia Uber. E eu lembro de um dia, assim, já na primeira semana da novela, o Jaime já vendo o que estava acontecendo, ele me chamou na sala dele, e você bem disse, né, a Manchete era um ambiente muito familiar, muito. E o Jaime gostava de cuidar da vida dos atores também, assim, de cuidar dos atores. Ele tinha isso com a Carolina, que era amiga dele já há muito tempo, então, assim, ele tinha esse cuidado. E eu lembro de que ele me chamou na sala dele, ele falou, Ingra, você vai ter que parar de andar de ônibus. Eu falei, você tá louco? Eu não vou parar de andar de ônibus. Você acha que eu vou gastar meu
pouco dinheiro, o meu suado dinheiro com táxi. Não, você tá maluco, eu não vou parar de andar de ônibus de jeito nenhum. Ele falou, ó, cuidado, porque a novela tá crescendo muito rápido e só aguardo o que eu tô te dizendo. Eu falei, ah, tá bom, ok. Mas não ia parar de jeito nenhum. Eu sei que ali no final da primeira semana, eu peguei um ônibus. E aí eu tava lá bem tranquila no ônibus, fazendo, sei lá, estudando um texto, bem distraída, olhando pra rua. Eu gostava até de andar de ônibus, pra falar a verdade. Eu ficava bem distraída ali, olhando a rua. E aí uma pessoa me reconheceu. E aí falou, Ingra, Madeleine. De repente, o ônibus inteiro olhou pra mim. Inteiro. Não tava nem... Sei lá, acho que não tava cheio, era um horário assim tranquilo, tinha 15 pessoas no ônibus, mas aí todo mundo olhou para mim, não tinha celular também para tirar foto, mas vieram em cima de mim, assim, algumas pessoas pediram autógrafo, e eu me assustei, eu não tava esperando isso. Então, o Jaime tinha toda a razão. Eu tive que me virar para andar, ou eu andava a pé, ou andava de táxi, ou pegava carona com alguém, mas ônibus não dava mais para pegar, porque tinha isso, né? Eu me senti muito exposta. Mas tudo bem, foi só isso, assim, e aí seguiu a novela, né? Aquele desbunde, né? Aquela audiência explodiu, aí entrou a segunda fase, né? E continuou. O sucesso, o super sucesso, e começou essa disputa entre a Globo e a Manchete. Aí eu sei de coisas, né? Porque a gente era muito família, então o Jaime chamava a gente para ir gravar chamadas. Inclusive, de vez em quando alguém me manda link dessas chamadas, que eram umas chamadas assim, desafiando a Globo, né? Uhum. Dizendo que a gente não estava, que a gente estava vencendo, a audiência estava vencendo. E aí a Globo fez uma novela, quando ela viu que a audiência da Manchete estava realmente superando a audiência dela pela primeira vez na vida, ela fez uma novela que eu acho que foi Rainha da Sucata, onde todos os personagens eram interpretados por atores muito experientes. Consagrados. Eu lembro... eu acho que foi essa novela, Rainha da Sucata, que assim, tipo, os papéis de funcionária doméstica era ator e atriz consagrado. Tudo era ator e atriz consagrado. E Pantanal continuou ganhando no Ibope. Então, como é que tinha? Tinha uma televisão ligada no Ibope, lembra? Isso, lembro, claro que sim, eu sei disso. Aliás, eu sei disso, eu falo mais uma vez. Vocês sempre falam que Pantanal foi a primeira vez que a Manchete ganhou da Globo. Não. Meu jornal, segunda edição, várias vezes nós ganhamos do Jornal da Globo. O Carnaval da Manchete ganhava da Globo disparado. Sempre ganhou disparado da Globo. Porque o Carnaval da Manchete, não sei se você lembra, o Carnaval da Manchete, tinha começo, meio e fim. E a Globo mostrava o que ela queria. Então, sabe, não era que... A Carnaval de 84 foi um absurdo. Aquele de 84, então, que a Manchete transmitiu sozinha, explodiu a Manchete. Aí, logo depois, um tempo depois, vem Pantanal. Pô, a Manchete era para ter subido, mas caiu. Mas foi bom falar, porque eu não sabia desse Carnaval de 84. Eu lembro de um Carnaval ali no início dos anos 90, que o Jaime dirigiu em Salvador, que foi um desbunde também. Eu estava junto, porque um ano depois de ter entrado na novela Pantanal, um ano de convivência com o Jaime, um ano depois a gente se casou, né? Separou do Nuno? Foi. Assim, no início do meu trabalho com o Jaime, eu comecei a admirar ele muito. Mas era admiração mesmo profissional. Só que ali naquele ano, que foi justamente, você bem lembrou antes da gente começar a entrevista, na virada de 89 para 90, eu fui para o Pantanal gravar, mas Pantanal entrou mesmo em 90, foi ali o ano todo, o ano 90 inteiro, né? E durante esse ano todo eu trabalhei com o Jaime. Então, assim, essa admiração foi crescendo, não tinha acontecido, não aconteceu nada entre a gente, mas a admiração crescendo, né? Então, assim, eu, na verdade, estou me expondo, não quero nem expor o Jaime. O Jaime estava separado, e quando eu vi que essa admiração estava virando outra coisa, eu terminei com o Nuno.
né? Isso foi ali com alguns meses, sei lá, 4, 5 meses, ali no primeiro semestre, eu falei, caramba, eu tô apaixonada pelo Jaime. E terminei com o Nuno, é meu amigo, eu amo o Nuno de paixão, mas eu só fui realmente namorar o Jaime e casar, que foi muito rápido, de namoro para casamento foi muito rápido, no final desse primeiro ano inteiro trabalhando juntos, né? Uhum. Porque a gente vai conhecendo a pessoa e enfim, quando é para ser, acontece. Mas o que eu estava falando mesmo, na sala do Jaime tinha e não era só eu que tinha acesso à sala do Jaime, ele adorava juntar todos os atores na sala dele, né? Uhum. Então tinha aquela TV lá, um monitor com o Ibope, e a gente estava acompanhando o Ibope minuto a minuto. Então assim, não sei se você sabe, mas o Jornal da Manchete, primeira edição, ele era esticado até terminar a novela da Globo. Terminou a novela da Globo, aí o Jornal da Manchete volta amanhã. Boa noite. Aí entrava Pantanal. Uau! Aí lá em cima. A gente tinha um informante. Eu tô falando a gente, né? Porque era a cúpula, né? Tinha um informante para o Jaime ali, para a diretoria, tinha um informante na Globo. Uhum. Tinha um informante que falava a hora que a novela ia entrar, que a novela ia acabar, a volta de comercial, entrada, saída de comercial, tinha um informante. Espionagem midiática. Eu lembro bem. Mas por que aconteceu isso, Santoro? Eu vou te falar. É claro que eu rendo todas as homenagens à Globo. Mas era disputa normal. E a Globo fundou uma indústria sólida, maravilhosa para o Brasil, em termos de audiovisual, né? Eu fiz meu primeiro contrato também foi na Globo, como elenco de apoio, que é tipo uma figuração contratada, na novela Pacto de Sangue. Então, assim, eu tive minha primeira carteira assinada na Globo, a primeira oportunidade na Tieta. Então, assim, a Globo é maravilhosa, mas ela era única. Isso é um problema. É verdade. Então, o que aconteceu quando o Pantanal começou a fazer sucesso é que os funcionários da Globo torciam pela Manchete. Porque ninguém queria aquela hegemonia. A gente, né, todos que trabalhavam na Globo queriam que uma outra emissora desse certo, porque quem ganha com isso? Os mercado de trabalho. Mercado de trabalho para todo mundo. O público também ganha, né? Claro. Porque qualidade. Por causa da concorrência, a Globo começou a se puxar muito, começou a ceder essa demanda de ir para o ambiente externo, de ter mais qualidade de fotografia, começou a observar, isso foi um marco bem importante, começou a observar que não são só os atores consagrados, conhecidos, que dão Ibope, que a Pantanal não tinha, tinha pouquíssimos atores consagrados, o resto era tudo gente desconhecida, e a Globo não estava conseguindo superar a audiência da Manchete, do Pantanal. Então, assim, foram caindo muitas fichas para a Globo, que foi maravilhoso para o mercado de trabalho e para a audiência. Claro, né? Claro. Se hoje a Globo lança um monte de gente e tem, assim, uma staff de produtores de elenco muito experientes, que viajam pelo Brasil buscando novos talentos, isso começou com o marco histórico da novela Pantanal. Claro. Mas aí você estava falando que você casa com Jaime Monjardim e vem a novela Ana Raio. E aí você é chamada também para fazer a Ana Raio. Mas aí já como mulher do diretor. Então, como é que aconteceu a novela Ana Raio? Estava no auge do Pantanal. Pantanal, né, como a gente já sabe, aquele fenômeno. E, aí no meio do caminho tem uma história engraçada, que eu não estava ainda nem namorando com o Jaime, mas a gente já estava ligado, né? Não era só mais uma admiração profissional mútua, né? Já tinha algo além dentro da gente, mas estava cada um ali no seu canto, super profissionais, o Jaime eu também sou, e a gente, né, não tinha até medo de misturar isso daí. E aí a Globo disse que ia fazer uma novela, uma série em Fernando de Noronha. Essa história é muito boa. Isso é bom. E aí o que o Jaime fez? Falou assim, a Globo vai fazer uma minissérie em Fernando de Noronha, eu vou antes. Muito bom.
Muito bom. Eu vou antes. Não, gente, Jaime, genial, né? Eu vou antes. Aí o que é que ele fez? A gente não tinha história. O Jaime falou assim, tinha um elenco contratado, eu estava no elenco, eu não tenho certeza se eu era elenco contratado ou se eu era uma pessoa que estava ali mais ou menos próxima, porque a novela Pantanal ainda estava no ar, enfim. O Jaime, inclusive, teve que me liberar para gravar uma cena de Tieta. Olha que ano na minha vida, Santoro. Eu fiz Tieta, o primeiro capítulo de Tieta, e logo o Jaime me contratou. E aí o Reinaldo Buri, que era o diretor de Tieta, precisava de mim para gravar um flashback da novela da Globo. Olha que incrível. Aí ele me ligou e falou, Ingra, eu preciso de você e você tá na Manchete. Eu acho que o Pantanal não tinha ainda entrado no ar. Aí eu fui falar com o Jaime, falei, Jaime, olha, a Globo tá pedindo para eu gravar uma cena. O Jaime, generoso ao extremo, ele falou, Ingra, eu faço questão e eu vou ter o gostinho de te liberar para gravar uma cena na Globo. Olha que lindo. E ele me liberou e eu gravei o flashback para outra novela. Foi muito legal. Mas enfim, aí o Jaime resolveu, vamos para Fernando de Noronha. De um dia para o outro. Aí o que que ele fez? Eu estava, né, de bobeira, porque estava todo mundo lá no Pantanal. Carolina Ferraz era outra atriz contratada que estava liberada, mas Carolina apresentava o Fantástico da Manchete. Programa de domingo. Programa de domingo. Então tinha eu, aí o Jaime chamou um autor, que era o Paulo Coutinho, que não era um autor conhecido, e o que é que ele fez? Ele pediu para o Marcos Viana, o mago das sinfonias, né, que assim, boa parte, né, muito do mérito do sucesso de Pantanal tem a ver com a trilha sonora, óbvio. Meu Deus do céu. Na verdade, Jaime e Marcos Viana eram duas metades da laranja, sei lá eu, né? Eles eram co-diretores, co-autores, e junto com Benedito Rui Barbosa, né? Nós éramos meros intérpretes desses três maestros. Sim. Jaime Jardim, Benedito Rui Barbosa e Marcos Viana. Marcos Viana também, né? Não gosto de usar essa palavra monstro, mas assim, um gênio, né? É o mago da música, né? É um mago. Exatamente. E eu lembro que muitas vezes o Marcos Viana gravava uma sinfonia onde ele tocava todos os instrumentos. Que espetáculo. Ele gravava aquilo tudo numa época que não tinha Pro Tools, não tinha, né, essas mesas incríveis que tem hoje. Mas enfim. E aí o Jaime pediu para o Marcos Viana gravar uma super sinfonia para uma história de sereias. Né? Eu não sei se essa ideia das sereias foi do Jaime ou do Paulo Coutinho, desse autor, mas assim, falou, uma história de sereias, não tinha nada escrito, nem uma página. O Marcos Viana, em um dia, 2 dias, monta a Sinfonia do Canto das Sereias, se estabelece esse título, Canto das Sereias, a gente pega avião para Fernando de Noronha. O Jaime chama 2 atrizes, a Andréa Feta, que era modelo e faleceu até o ano passado, uma atriz, modelo muito bonita, a Nani Venâncio, que era modelo, as duas eram mais modelo, né? Uhum. E eu acho que seguiram sendo modelo, apresentadoras. A Andréa Feta foi diretora de um museu, de um teatro muito bom lá no Sul, enfim. Mas aí nós 3 seríamos as 3 sereias, e aí vai Mica Lins, acho que Giuseppe Oristânio, Luciano Quirino, leva alguns... José de Abreu, que foi meu parceiro na novela Pantanal, era o namorado da Madeleine em Pantanal, né? E ele saiu também ali na primeira fase, José de Abreu. Então, pega assim uma dúzia de atores, a gente vai para Fernando de Noronha, e aí o que é que o Jaime fez? Primeira noite, reunião. Equipe e elenco. Equipe reduzidíssima. Tinha Chico Boia, o mestre da fotografia, com um monte de espelho, porque a gente não tinha lá eletricidade em Fernando de Noronha. Então a luz dos poucos interiores que a gente tinha era tudo refletido. Espelho refletindo a luz do sol para dentro dos ambientes internos. Então, assim, gênio, Chico Boia, incrível.
E, assim, um cameraman, pouquíssimo equipamento, sanganzinho. Sanganzinho só vai me entender quem tem a nossa idade, Santoro. Não, Sangan era um iluminador, assim, que ligava na bateria da câmera, né? Então, era um Sangan para iluminar. Assim, para horário de lusco-fusco. E espelho, assim, rebatedor de espelho, enfim. E aí, primeira noite, né, reunião de equipe e elenco, tá, o que a gente vai gravar amanhã? E o autor lá, né, o Paulo Coutinho lá para escrever a série em loco, porque a gente queria gravar antes da Globo, esse era o objetivo. Aí o que é que o Jaime fala? Então, nós vamos contar uma história mágica. Amanhã a gente vai começar a gravar cenas. A gente tinha feito o Rabo das Sereias com látex, com Pereira, como era o nome dele, um maquiador maravilhoso. Guilherme Pereira. Ai, que Deus o tenha, maravilhoso, queridíssimo. Gente boníssima. Ele falava assim, no rosto de Santoro ninguém toca porque ele não precisa de maquiagem, eu nunca usei maquiagem. Eu nunca usei. Ele não deixava, ele dizia, o Santoro tem uma pele ótima. Eu tenho 7,3, Ingrid, vou fazer 7,4, mas não tem ruga, não tá? Uau. Tem aqui só. Não. O Jaime era louco pelo Guilherme Pereira. Ele era um gênio. O Guilherme gostava dessa história de não ter tanta maquiagem. Isso foi uma coisa que em Pantanal também o Jaime trouxe. Porque eu não era acostumada com maquiagem, também tinha 21 anos, e o Jaime falava, as atrizes jovens não quero que chegue nem perto da maquiagem. O Jaime não queria maquiagem, né? E os personagens também não era para ter maquiagem, né? O povo do claro. Pantanal. Mas, assim, o Guilherme Pereira, que praticamente... Eu acho que foi o Adolfo Rosenthal que nos apresentou a técnica de fazer bonecos, de moldar o látex no corpo. Se eu não me engano, foi o Adolfo Rosenthal que trouxe isso. Mas foi o Guilherme Pereira que adotou e assumiu os cuidados com esse rabo. Então, a gente tinha o Rabo das Sereias, e a gente tinha trilha sonora, e a gente tinha muita vontade de contar uma história mágica, né? Então, já me botou ali a trilha do Marcos Viana para a gente escutar. A gente escutou, todo mundo se sintonizou naquela frequência do Canto das Sereias. A trilha tem o Canto das Sereias mesmo. E assim a gente começou fazendo cena, gravando imagens, fazendo cenas mágicas, não tinha história, e a história foi sendo construída, e foi uma série muito louca, né, porque assim, era pura magia. Ela tá no YouTube para quem quiser, né, assim como Ana Raiz e Trovão tá no YouTube, Pantanal tá no YouTube, mas foi muito interessante. A Globo chegou depois com uma série muito boa também, não lembro agora o nome, Riacho Doce, se eu não me engano. Riacho Doce. Mas a Globo fez uma série linda, mas foi depois. Depois que a gente fez a nossa. Mas enfim, então, aí, por que eu também lembrei da série? Porque você citou o fato, né, de eu não estar ainda casada com o Jaime. Eu casei com o Jaime nessa série. Eu era uma sereia, e a sereia realmente... Ali aconteceu alguma coisa também. Ele ouviu o canto da sereia e acabaram casando. Legal. Legal. Voltou, a gente foi para lá, a gente era só colega de profissão mesmo. E a gente saiu de lá já meio quase casado. Legal. E aí, depois disso já me começou a ver qual seria, né, a próxima novela. Vale lembrar que era Jaime Monjardim e Newton Travesso. Meu Deus do céu. Tem outras pessoas ligadas ao setor financeiro e tal, mas Jaime e Newton, né? Essa parceria maravilhosa. O Newton, tipo um pai, assim. Eu fui no ano passado na festa de 45 anos de profissão do Jaime. Aí tava o Newton lá com a Marilu, com a esposa dele. Gente... Nossa, eu chorei muito, porque o Newton, primeiro ele sempre foi como um pai do Jaime, e ele era tipo o pai de todos nós também, né, então assim, um carinho, depois casada com o Jaime, morando em São Paulo, o que eu convivi com o Newton e Marilu, nossa, sabe, assim, era tudo muito família, né, tudo muito família. E aí eu sei que o Jaime começou a buscar qual seria a próxima novela. Aí eu já estava, né, a gente já estava casado, o Jaime vai, olha como são as coisas. Não sei nem quanto tempo tem que a gente está conversando.
Enfim, o Jaime vai. Agora a gente já está indo para a última história que eu participei na Manchete, que é na Raio Zé Trovão. O Jaime precisa dirigir algumas cenas do Pantanal para patrocinadores, merchandising. Sim. Lá aonde? Na festa de peão de Barretos. Então, a gente vai para Barretos, para essa festa de peão, eu vou acompanhando mesmo, tipo esposa, e o Jaime vai dirigir essas cenas, porque, enfim, eram coisas do mundo rural, né, insumos e máquinas do mundo rural, que o Jaime vai dirigir esse merchandising. E aí, quando eu e o Jaime chegamos na festa de peão de Barretos, a gente pirou. Por quê? Porque era um universo muito... sim. Que assim, que a capital... Era muito o quê que cortou o som? Era muito o quê? Particular. Uhum. Era um universo particular. A capital não conhecia... Não, imagina. O sertanejo, né? O pessoal não conhecia. Sim, a capital não conhecia música sertaneja, peão de rodeio... Esse universo das feiras de peão, ninguém conhecia isso. Eu não conhecia, a capital não conhecia. Quando a gente viu isso, cara, a gente começou a ficar muito atraído por aquele universo, né? E principalmente as músicas, né? O Jaime sempre foi muito ligado em música, mas era toda uma cultura ali que a gente nunca tinha visto na vida. E aí tem uma foto disso. Eu posso achar essa foto para te dar. Tinha um personagem icônico, ele está vivo ainda, que chama Zé Capeta, que ele é berranteiro, e ele era uma atração, e ainda é. Zé Capeta deve ter 200 anos, né? Porque a gente conheceu ali o Zé Capeta, berranteiro, e aí tem essa foto, por que eu tô falando do Zé Capeta? Que tá o Zé Capeta sentado no chão do estande, eu e o Jaime sentado no chão, do lado do Zé Capeta, que foi um momento que o Jaime, não sei se quem falou assim, a gente começou a pensar, já pensou se tivesse uma história onde a grande heroína fosse uma campeã de rodeio? Na época não tinha mulher que montava em touro, não tinha campeã assim famosa, mulher. Ele falou, já pensou se tivesse uma história que a mulher fosse a grande campeã de montaria em touro e o grande concorrente dela fosse o grande amor da vida dela? Assim começou Ana Raio Zé Trovão. E a gente tá nessa foto escrevendo no guardanapo o início dessa história, eu e o Jaime. Que legal, que legal. É muito legal. E aí, cara, nossa mente começou a criar, né? Ai, como seria, nome não foi ainda nesse primeiro momento. Aí ela foi estuprada, o estuprador rouba a filha dela, e ela passa a vida procurando essa filha. E assim, toda essa base da história começou naquele dia, começou uma construção, e o Jaime muito criativo, eu também, e a gente começou a criar isso na nossa cabeça. E aí o Jaime falou, bom, a gente tem que chamar autores de novela, né, que eu sou louco, a gente não vai escrever a novela, vamos pensar nisso. Aí chamou o Marcos Caruso, que tinha feito Pantanal, a primeira fase também, chamou o Marcos Caruso para escrever, e a Rita Buzar. Não lembro qual era a experiência da Rita na época, né? Aí o Marcos Caruso, Rita Buzar se conectam lindamente e o Jaime começa, né? Minha vida, nos 6 anos que eu fui casada com o Jaime, foi assistir ou dormir ouvindo as reuniões de trabalho que duravam a noite toda, né? Muitas vezes, porque o Jaime sempre se envolveu muito com todos os setores da criação dos trabalhos dele. Então, assim, eu aprendi tudo, sabe, Santoro? Eu aprendi. Eu ia te perguntar isso. Qual foi a coisa mais marcante para você na Manchete? Foi esse aprendizado? Esse aprendizado, por exemplo, a série O Canto das Sereias, a gente aprendeu sobre iluminação sem nenhuma energia. Então, eu sei me colocar na luz. Eu sei tudo sobre luz de frente, contraluz, sabe? Cara, eu aprendi isso com 20 e poucos anos. Então, assim, depois para mim, às vezes era um desafio. Mas tá sedimentado, pô, vai em frente, né? Tá sedimentado aquele aprendizado, vai em frente.
Sim, mas às vezes, inclusive, era meio sofrido quando eu estava fazendo cena com um diretor que não tinha conhecimento sobre luz. E eu via que meu colega estava mal iluminado, que eu estava mal iluminada, e paciência, né? O máximo que eu conseguia, às vezes, né, sei lá, dar um toque para o colega, ou eu própria me posicionar melhor, mas isso até ajuda os diretores, né? O ator que sabe se posicionar para a luz, claro que ou pode dizer, não, mas eu quero essa luz cortada no seu rosto. Ok, é uma coisa conceitual. Mas, no geral, um rosto bem iluminado, né, e a magia de um contraluz, eu aprendi isso com o Jaime, traz para a cena uma atmosfera mágica. Isso encanta todo mundo, literalmente encanta, né? Então, para mim foi sempre uma escola de figurino. Aí o Jaime começou essa construção da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão. Só que aí tem um detalhe, né? Eu tinha certeza que eu ia participar da novela, mas a novela tinham vários papéis para mim. Eu nunca imaginei que eu ia ser a Ana Raio. Então, assim, a Ana Raio... Ô, Raio Esparta! Ô, Raio Esparta! Tu não sabias que ia ser a Ana Raio? Não, sabia que eu ia. Assim, porque eu estava participando de tudo, né? De toda a construção, estava assistindo todo o processo criativo. Então, assim, claro, é óbvio que eu vou fazer algum papel, né? Sou esposa do Jaime, não nego isso, né? Tô ali junto, sou uma atriz que ele admira, claro que eu vou fazer algum papel, né? E estamos juntos, a gente gosta de estar junto. Não é por proximidade, é por mérito. É por mérito. Por mérito. Eu não tenho nenhum problema de. É uma bela atriz, então por que não? E a gente gostava de criar junto, de estar junto, então eu tinha certeza que eu ia estar na novela. Mas a novela tinha vários personagens para mim. A Ana Raio tinha 2 irmãs da minha idade, né? Tinha uma outra também, que era filha da Dolores Estrada. Tinha outros personagens circulando, né, ali no entorno dessa história. Então, assim, na primeira fase tinha outros personagens, tinha muito personagem para mim. E eu tava tranquila, vou fazer um personagem. Não tinha Ana Raio ainda, tava começando essa coisa de escalação, o Jaime já colocando, né, algumas pessoas ali no radar, já falando com algumas pessoas, e eu tava na minha, né? E aí um dia eu tô no hotel, a gente tava morando no hotel na época. Não tinha nem casa, né? Porque a gente tinha casado há poucos meses. E aí o Jaime me liga da Manchete, né? Ele, tipo, morava na Manchete, quase dormia na Manchete, ficava olhando aquela televisão do Ibope, trabalhando o tempo todo. E aí o Jaime me liga da Manchete e fala, tudo bem, tô, né? Ele falou assim, eu tô te ligando para te dar uma notícia. Aí eu já fiquei até um pouco preocupada, falei, tá, o que é? Ele falou, você tá sentada? Eu falei, não, mas fala logo, tô ficando nervosa, tô preocupada, né? Ele falou assim, a gente acabou de decidir quem vai ser Ana Raio. Aí eu, Legal, quem é? Quem é? Ele, você vai ser Ana Raio. Nossa. Vai ter que montar em boi. Não, na hora eu fiquei assim, meio sem voz. Ele falou assim, pode gritar, pode comemorar. Aí eu assim, então, o que aconteceu naquele momento, Santoro? 2 coisas, assim. Primeiro, uma alegria muito grande, assim, uma alegria, né, pela confiança dele. Eu também confiava muito nele, mas junto com essa alegria, né, com esse grito de vitória que veio logo em seguida, assim, no 5º segundo, teve também um medo, né? Porque, caramba, 2 anos, assim, de profissão, e era uma coisa muito grande, né? Então, assim, num primeiro momento eu tive medo também, porque eu não estava esperando, foi realmente surpreendente para mim. Mas aí eu confio muito no Jaime, né, e toda a equipe. E o Zé Trovão? Aí o Almir, aí escolhida a Ana Raio, ok. O Zé Trovão, o Almir estava na novela Pantanal, né? Ele era o Cramulhão, fazendo muito sucesso na novela Pantanal. Aí eu não lembro, né, em que momento foi, mas o Jaime, né, teve essa ideia de tirar o Almir Sater do Pantanal para ser o Zé Trovão, porque tem toda também a sedução da viola, né? Então seria um violeiro, né? Que tem a atração da viola dele, porque a gente já estava encantado com a música sertaneja
Claro que Alma e Sata é outra música, não é música sertaneja, dupla sertaneja, mas tem a coisa da música. E o Jaime percebeu logo um lema muito forte, que era o Brasil que o Brasil não conhece. Então, vale contar aí uma coisa, né? Depois de Pantanal, as pessoas estavam esperando outro fenômeno. E fenômeno é uma coisa que acontece de 10 em 10 anos. O Jaime tinha participado de Rock Santeiro, que foi um fenômeno 10 anos antes de Pantanal. Então, assim, ele estava bem consciente que fenômeno não é uma coisa que acontece toda hora, mas ele tem uma estrela muito grande, né? Então, o que é que ele pensou estrategicamente? A Manchete ficou muito forte nas capitais, mas no interior as repetidoras eram fracas. Tanto que teve um boom de venda de antena parabólica no Brasil. Caramba! Porque no interior as pessoas não conseguiam ver a Manchete, porque as repetidoras eram fracas. Eram fracas. Então, o que o Jaime pensou? Vou contar essa história do interior. Criou o lema, o Brasil que o Brasil não conhece. Lembro disso. Para fortalecer as repetidoras do interior do Brasil. Então, vamos fazer uma novela itinerante, é loucura total, né? Porque imagina, Pantanal é 80-90% ao ar livre. O Jaime, na ousadia dele, resolve fazer uma novela 100% ao ar livre. Ao ar livre não, tinha interiores, mas não era estúdio. Uma novela itinerante, gente. Estrada, peão. Estrada, peão. Fecha contrato com a Volvo. A Volvo financia todos os caminhões das caravanas. Ali Jafar, se eu não me engano, quem era a pessoa de cenário e de figurinos. Figurinos foram feitos como figurinos de história em quadrinho. O Jaime sempre foi apaixonado por história em quadrinho. Ele falou, quero que os personagens sejam como personagens de história em quadrinho. Que quando você enxergar a mão do personagem entrando em cena, você já sabe quem é o personagem, como história em quadrinho. Sim. Que a vestimenta, o figurino, seja a roupa e a alma do personagem. Então, assim, eu acompanhei um processo criativo muito rico. Os caminhões viraram casas, né, porque era uma novela itinerante. Eu tinha uma carretinha também que levava o meu cavalo, que era o meu grande amigo. A gente ia trabalhar com animais, com crianças. Então, assim, essa novela, é muito difícil que se repita algo parecido com isso. Porque precisava do que teve, que foi o quê? Diretores muito experientes. O Jaime chamou também o Roberto Naá, que ajudou a dirigir. Tinha o Roberto Naá, tinha o Henrique Martins, um diretor das antigas maravilhoso. E o Jaime lançou na direção, como diretor mesmo, oficial, um dos diretores, o Marcelo Travesso, filho do Nilton Travesso. E que o Nilton até brinca, que bom que o Jaime teve essa confiança de lançar meu filho. O Marcelo se tornou um grande diretor, depois foi para a Globo, e tinha ali uma equipe de produção extremamente experiente, que já acompanhava o Jaime desde a Globo, ou de cinema, que sabia lidar com o ambiente externo, o ambiente aberto. Então, assim, o Jaime juntou uma equipe que era a melhor equipe do Brasil. Assim, eu não tenho o menor pudor de falar isso. Porque você colocar um capítulo no ar por dia, os autores viajavam para as cidades para escrever a próxima temporada, incluindo na história personagens reais daquele ambiente, daquela cidade. E as fitas eram enviadas de volta para a Manchete para montar a novela. Perfeito, muito bem lembrado. As fitas eram enviadas de avião para o Rio de Janeiro. Às vezes a gente tinha 2, 3 frentes de gravação da novela, uma em cada cidade. Assim, claro que tinham momentos que a gente tinha que acelerar, tinha que correr atrás, não podia se dar o luxo de muita estripulia, mas teve momentos que o Jaime, ele brincava com essas histórias, né? A gente abria uma porta no Rio Grande do Sul e quando a gente saía do lado de fora da porta, estava nas cataratas do Iguaçu, entendeu? Ele juntava numa mesma cena vários estados. No Brasil, que é um país de dimensões continentais.
Continentais, é um continente, o Brasil é um continente. Exato. Então, assim, gente, o que foi isso que a gente fez, né? Pessoas, atrizes mães, amamentando. A Iris Bustamante estava com a filhinha pequenininha, que era filha também do Evandro Mesquita, que entrou na novela, e como ele era marido da Iris, um ótimo ator, claro, assim, ninguém está tirando o mérito dos atores, tá, gente? Mas a gente precisava ter famílias perto. Sim. Porque era uma novela ambulante. Então, a gente precisava de um ator, vamos chamar o Evandro Mesquita, que é maravilhoso, né? O Jaime pensou, vamos chamar ele, e ele entrou na novela e não saiu mais. E aí a gente tinha uma família, que era a Iris, Evandro e a filhinha deles, pequenininha, né? Aí tinha a Lu Grimaldi com o filho dela, com o Gabriel, amamentando o Gabriel. Hoje o Gabriel é casado, enfim, é um homão. Ela já é avó, né? Então, gente, o que foi aquilo? Foi aquilo? E aí, com essa novela, as duplas sertanejas, né, explodiram no Brasil, o Brasil passou a conhecer as duplas sertanejas. O Brasil que o Brasil não conhecia. O Brasil que o Brasil não conhecia. Foi regulamentada a profissão do peão de boiadeiro, porque não tinha segurança nem para os peões e nem para os animais. Uhum. Então, assim, era muito maltrato com os animais, não tinha fiscalização. Então, foi feita toda uma regulamentação de proteção, de cuidado, com fiscais, exigência de fiscais, para ter bem-estar dos animais, dos peões. Então, cara, assim, no interior foi uma grande revolução, né? Dessa cultura sertaneja, desse universo, foi uma grande revolução. A gente não pode esquecer que o Brasil é celeiro de alimentos. E começou isso tudo lá atrás. O agronegócio, entendeu? Um peão, sabe, fazendo a festa do interior, a coisa toda ali do interior. Começou isso lá atrás, é isso mesmo. Tem razão. Eu sinto até, Santoro, que agora está precisando assim, de um novo olhar e de novas reflexões sobre tudo isso, né? Porque o agronegócio cresceu muito como negócio e existe muito da agricultura familiar, que é o que produz 70% do alimento que a gente consome em casa. O agronegócio também produz muita carne e muita soja para alimentar o gado, para fazer carne. Então, assim, isso precisa ser visto com mais profundidade, né? Claro que é uma potência brasileira, mas eu sinto que isso também está passando por uma revisão de valores, de fato. O mundo mudou, né? O mundo mudou, é a realidade. O mundo mudou, está mudando, a gente não tem que acompanhar. No final desse mês, agora no dia 28, vai estrear no canal Box Brasil Play uma série que eu idealizei e que eu estou como apresentadora, onde eu entrevisto mulheres que vivem o universo dos cavalos, chama As Amazonas. Porque eu me apaixonei por cavalos, acabou a novela Na Raio Zé Trovão, eu e o Jaime fomos morar numa fazenda, a gente foi criar cavalo, nós fomos criadores respeitadíssimos da raça lusitana, que na época era chamada como é que chamava? Cavalos... Andaluz. Não, chamavam cavalo andaluzes, só que não existe um studbook de cavalo andaluz, não existe um registro de linhagens andaluz, porque Andaluzia era Portugal e Espanha, então isso foi subdividido. Eu e o Jaime, a gente frequentava Portugal de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, porque a gente foi estudar a raça lusitana para ser bons criadores. Então, eu criei uma paixão pelo cavalo, porque na novela Na Raio, o meu melhor amigo era um cavalo. Isso é muito interessante. Eu não tinha dublê. A gente contratou... Eu ia perguntar isso. Você não tinha dublê, né? Era você mesmo que fazia a história. Então, vamos lá. Essa série vai estrear no canal Box Brasil Play. E aí eu vou voltar para trás um pouco, mas vou só dizer que no exercício da gravação dessa série As Amazonas, eu percebi como hoje existe uma grande revolução no universo das montarias sobre o cuidado com os animais, né? Hoje em dia já tem também
todo um conhecimento e uma prática no Brasil e no mundo inteiro de domas racionais, onde tem toda uma cumplicidade do cavaleiro com o animal, é tudo muito bonito e está na hora até de fazer novas histórias sobre esse universo, porque muita coisa mudou para melhor, né? Muita coisa está evoluindo. Mas na Ana Raio e Zé Trovão, claro que a produção falou, não, vamos contratar um dublê para a Ingra e um dublê para o Almir Sater, né? Porque os atores não podem se machucar, né? Para quem não sabe, tem que gravar todo dia. A gente nem não pode todo mundo é Tom Cruise, né? Mas o que aconteceu? De fato, parte da minha preparação como Ana Raio era ter intimidade com o meu cavalo. Era ter confiança com o meu cavalo. E o meu cavalo, vale contar essa história também, meu Deus, o podcast vai ter... Mas agora a gente já está indo para as últimas histórias, tá, gente? Sem problema. A gente visitou o Beto Carreiro, um querido, né, que Deus o tenha também. O Beto Carreiro resolveu nos oferecer, né, a gente visitou ele para conhecer um pouco o universo dele e tal, e ele falou, eu vou oferecer um cavalo meu emprestado. E pegou o cavalo dele, que chamava Fado. Era Fado? Não, Zorro, chamava Zorro. Fado foi um cavalo meu, que a gente comprou, que eu criei. Eles pegou um cavalo dele, chamado Zorro, do pasto, o cavalo dele estava com 50 éguas no pasto, um cavalo inteiro, tirou o cavalo e falou, Ingra, esse cavalo vai ficar com você 1 ano. Era um cavalo inteiro. Eu nunca tinha subido num cavalo inteiro. Eu, quando era jovenzinha, né, criança, 10, 11, 12 anos, eu andava num cavalo castrado, bem velhinho, do meu avô, lá na fazenda do meu avô, Zé Capiton, o cavalo chamava Batatinha, o cavalo mal andava, sabe? De repente, Batatinha é ótimo. De repente, o Beto Carreiro me tira um cavalo garanhão do pasto e manda selar e fala, pode subir, ele é seu agora. Gente, não, quando eu subi naquele cavalo, foi assim, um frio na barriga. Para quem não subiu no cavalo, você está em cima de um cavalo, principalmente um cavalo inteiro, a potência dele, o que ele vibra, né? Sentir ele assim, né, no meio de você, é como se você tivesse subido num foguete, é praticamente isso. Porque o cavalo, se ele quiser disparar como um foguete, a qualquer momento ele pode. Ninguém impede. Ele não quer te derrubar, só esse é o detalhe. Porque se ele quiser, ele te derruba em 1 segundo. Fácil. Fácil, é fácil. Não tem nem rédea que segure um cavalo disparado. Eu sei porque eu já estive em cima de um cavalo disparado. Mas enfim, aí você tem que rezar e ir tentando se comunicar com ele. Mas eu sei que aí eu subi no cavalo tremendo de medo, mas ali começou um processo. Eu falei, não, eu tenho que ganhar confiança com o Zorro. Então, aí esse cavalo foi levado para perto da gente, eu todo dia ia, dava cenourinha, falava com ele, dava banho. Eu comecei a me aproximar do Zorro. Isso é uma novela... Interagir com ele. A novela sendo preparada, né? Então a novela estava sendo preparada e eu me ambientando com o Zorro. Tinha uma dublê. Aí, nas primeiras cenas de Ana Raio, tinha uma cena que eu caía do cavalo. Ana Raio caía do cavalo. Essa foi a única cena que a dublê fez. A única. O resto foi contigo. Ela sabia cair, né, claro, né, então ela inclusive é veterinária de animais, eu não lembro agora o nome dela, mas ela me achou no Instagram, a gente trocou figurinha, uma querida. Ela ficou 2 meses contratada, ela fez uma única cena, que foi essa cena da queda, e nunca mais ela fez cena, porque esse cavalo Zorro me ensinou a montar cavalo. Eu ganhei a confiança com o meu próprio cavalo. Então, assim, eu fazia tudo no cavalo. E é muito perigoso mesmo montar, né, a cavalo, fazer cena, galopar. O Almir, ele teve, né, uma grande sorte. O Almir, às vezes, ficava muito preocupado, porque eu me arriscava demais. Só que o Almir é músico, o Almir é violeiro, o Almir não podia machucar a mão. Tinha uma série de cuidados em relação ao Almir, cuidados reais, eram necessidades reais. Então, o Almir tinha um dublê que, às vezes, quando eu fazia
corrida, disputa de corrida, eu fazia com esse dublê do Almir, que era o Walter, um peão muito querido também, igual ao Almir. A gente fazia plano americano com o Walter, você não dizia. É mesmo? Mas foram poucas vezes, acho que teve assim umas 2 cenas de corrida assim muito feroz, disputa, né? De disputa, que o Jaime pediu para o Almir não fazer, falou, Almir, não, por favor, não faz, deixa o Walter fazer com Ingra, que ela é doida. Mas assim, mas eu fazia com muita segurança, né? O Almir tinha um cavalo também, que era um cavalo meio doido, era um cavalo perigoso. Aí eu lembro que no lançamento da novela, lançamento para a imprensa, porque o Jaime também sempre teve esse cuidado, ele também inaugurou isso, lançar para a imprensa. Não tinha isso na época, antes do Jaime não tinha isso. Começou na Manchete. Teve sim na Manchete, teve na Manchete, sim. Teve com a Carmen. Na novela Carmen, teve isso. Reunir imprensa reunir imprensa e patrocinadores para mostrar os atores e tal. Na verdade, a Globo não precisava disso. Né? A Manchete fez porque precisava. Mas hoje a Globo faz isso, faz lançamento de novelas das 9 ela faz. Mas aí eu lembro que no lançamento para a imprensa de Ana Raio e Zé Trovão, eu e o Almir Sater entramos num teatro, no palco, a cavalo. Que espetáculo! Que legal. Espetáculo que estava olhando, né? Porque eu e ele, e a gente ainda não era experiente com o cavalo, o Almir também depois foi ganhando mais confiança. Mas a gente tremia mais, os cavalos tremiam, porque imagina, os cavalos entraram no palco, as pessoas começaram a aplaudir, os cavalos queriam sair correndo do palco. Eles pular na plateia, foi uma loucura. E eu e o Almir tremia mais que os cavalos. E não aconteceu nada, por intervenção divina. Por intervenção divina, não aconteceu nada. E aí, bom, então assim, a novela foi cara, muita história, onde a gente faz um podcast só de histórias novela. Pra gente fechar essa sua entrevista, qual foi o momento mais emocionante? Porque eu já vi que a Manchete marcou, todo mundo já notou isso, que a Manchete marcou a sua vida, né? Apesar de ter ficado pouco lá, mas qual foi o momento assim mais emocionante que você teve dentro da Manchete? Bom, é difícil, né? Porque foram muitas emoções. Muitas emoções. Roberto, muitas emoções. Eu acho que no Pantanal, né, toda a surpresa do resultado do trabalho, o reconhecimento, porque eu era uma jovem atriz que não tinha certeza se aquele sonho ia dar certo. Então, assim, o respeito dos profissionais, o respeito do Jaime em relação ao meu trabalho, a oportunidade, né, que me foi dada, tanto na novela Pantanal como na novela Ana Raio. Eu estou falando de uma época quase, né, esses 2 anos. Mas deixa eu ver, foram muitas emoções, eu não sei se eu consigo destacar Você falou aí, no meio da nossa conversa, você falou que chegou a chorar olhando o pôr do sol. Sim, não, no Pantanal, esse momento, eu acho que teve esse momento onde eu achei que eu estava presenciando o paraíso, né? É o paraíso, a matriz da vida, sabe? Assim, é daqui que a vida nasce. E é muito interessante porque hoje eu também sou terapeuta e escritora, estou lançando meu 3º livro, que é O Despertar do Amor Sistêmico. Tem tudo a ver com ecopsicologia, que foi uma formação longa que eu fiz também, que fala que a nossa saúde está na nossa conexão com a natureza, nossa saúde física, emocional, espiritual. E eu sinto que isso começou ali na novela Pantanal. Esse êxtase do contato com uma natureza exuberante, que não está mais assim agora. Não. Por nossa ação inconsciente, a natureza está passando por uma transformação que não é boa para ninguém. Já visto a mudança de clima extremas, né? Extremas. Sim. O Rio de Janeiro hoje era para estar um calor insuportável. Está fresquinho. Tá frio, essa noite eu senti frio. Então, sabe, é difícil, porra, sabe, você tira a árvore, bota cimento, tira a árvore, bota cimento, tira a árvore, bota cimento. Você teve sufoca, sufoca tudo, mas você teve essa coisa
enraizada lá no Pantanal. Isso. Isso surgiu em você no Pantanal. Isso não sai de mim. Então, assim, quando você pergunta, e essa é uma ótima pergunta, porque eu não sei nem o que me marcou mais, né? Se foi um fenômeno da novela, a fama repentina, surpreendente, eu não sei se foi isso, claro que isso tem um impacto, ou se foi esse contato profundo e espiritual, eu diria, com a natureza, com a mãe natureza. Isso me marcou muito, muito mesmo, assim. Isso ficou em mim. Eu acho que todo mundo que trabalhou no Pantanal ficou marcado. Ficou. É a imaginação minha, tá? Eu estou viajando. Não, é verdade, é verdade. Porque também não é aquela do ônibus, né? A Ingra! Sim, não, a do ônibus foi um susto, né? Mas o Pantanal eu sinto que marcou nossas almas, assim. É como se a gente tivesse encontrado o boto cor-de-rosa. Não é uma lenda do Pantanal, mas assim, é como se a gente tivesse sido tocado pelo velho do Rio, pela magia daquele lugar, né? Uhum. Eu voltei no Pantanal depois, várias vezes. Eu levei meu filho... 2 meses antes de começar a pandemia, eu levei meu filho no Pantanal, o Guilherme, para conhecer o Pantanal. A gente ficou 15 dias na fazenda do Almissata, que é um grande amigo, que eu tenho reencontrado muito. Eu fiz questão de levar meu filho para conhecer aquele lugar que marcou tanto a minha alma, né, o meu coração. E nessa série, As Amazonas, o primeiro episódio começa na fazenda do Almissata, explicando como eu, né, me tornei uma amazona, como eu vivi essa experiência. Tudo começou na novela Ana Raios é Trovão. Então, nossa, é um presente da vida ter vivido tudo isso, né, Santoro? Maravilha, maravilha. Ingra, olha, muitíssimo obrigado pela tua entrevista, ótimo. As histórias que você contou foram ótimas, sabe, muito esclarecedoras, porque por trás das câmeras, as pessoas não sabem o que acontece. Isso a gente quer deixar no Memória Manchete, entendeu? Para não deixar morrer, porque no Brasil tudo deixa para lá, deixa para lá. Não, pelo menos as pessoas vão saber o que a Ingra fez, o que foi, como é que foi Pantanal, como é que foi Ana Raios é Trovão, como é que foi o Canto das Sereias com o Tia Roteiro. Isso é sensacional, isso é muito legal. Tá? Muitíssimo obrigado. Um feliz ano novo para você, sabe? Gratidão. Assim que estiver pronto o link, eu vou mandar para você mandar para os seus amigos. Peça a eles, por favor, para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tá bom? Tá. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa de fazer aí os registros históricos, né? Isso. Desse período tão marcante, tão transformador na televisão brasileira. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigado a você. Um beijo. Eu vou me despedir como a gente despedia no Jornal da Manchete. Fique com a gente. Muito bom.